Paz seja convosco. Amém. Deus está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na sua casa. Uma oportunidade aí, a Aisla e o Nicolas estavam querendo mudar, tá aí, ó. Pra vocês comprarem. Estão vendendo aí a casa. Você pode comprar ali a casa ali, ó. Dá a van de entrada e parcela o resto. Estamos meditando dentro da teologia do desperdício. Finalizamos na semana passada o desperdício nas cartas paulinas. Agora vamos dar continuidade nas cartas paulinas, mas nas cartas das epístolas em prisão. O apóstolo Paulo, depois de ter sido perseguido por ter confiado e entregue a sua vida ao Senhor, ali na estrada de Damasco, ele começa a ser perseguido até o ponto em que ele é levado preso e ele apela para César, e então ele é conduzido por toda uma estrada, todo um caminho até Roma, e lá ele fica preso. E ele aproveita aquele tempo para escrever. Algumas cartas ele escreveu em prisão. Eu não tenho certeza se Gálatas foi também, porque essa aqui é do módulo anterior. Mas dando continuidade, nós temos que tomar cuidado com o desperdício em dar à luz filhos na fé. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, portei de novo sobre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo forma a igreja da Galácia, e aí o que a gente vê é que aqueles homens e aquelas mulheres que ouviram os ensinamentos do Senhor, em vez de darem continuidade, em vez de crescerem, eles são encontrados como pessoas falhas, como pessoas que estão ouvindo, entenderam, mas não colocam em prática. Frequentemente o Novo Testamento descreve o começo da vida nova em Cristo como um nascimento. E a gente vê até pelo título da oração que eu pedi que o André orasse, em que as pessoas elas se afastam do Senhor. Elas têm uma série de expectativas que quando não são cumpridas, eles se frustram. O problema é que nós temos expectativas não grandes demais em relação ao Senhor, mas sim expectativas pequenas demais. Nós reputamos o que é importante dentro da nossa vida como uma vida material. E por mais que a minha mãe não goste, eu continuo falando que a gente vê um ciclo todo de vida. A gente viu aí, você deve ter acompanhado a notícia, que Chuck Norris, o herói da minha época, da década de 80, aquele que precedeu Rambo e todos os outros, ele era um homem que praticava artes marciais e ele era muito bem aceito dentro daquele meio, era um dos primeiros precursores daquele tipo de filme. E aí ele fazia aquele filme e ele conta que ele, quando ele estava nas altas, ele começou a se envolver dentro da cultura hollywoodiana e vivia dentro daqueles padrões. Aí ele casou. E ele, que era antes cristão, se afastou dos caminhos do Senhor. Ele conta que um dia ele chegando de uma balada, de uma festa, ele encontrou a esposa dele lendo a Bíblia. E ele olhou para ela e falou assim: o que você está fazendo? E ela falou assim: eu estou lendo a Bíblia, eu faço todos os dias. Você gostaria de ler comigo? E aí ele sentou na cama com a esposa, começou a ler, e aí ele começou a retornar aos caminhos do Senhor. E ele conta que faleceu essa semana, ele conta que ele perdeu os primeiros 29 anos da vida dele por não seguir a Cristo. E aí começa uma série de testemunhos, ele sai da questão midiática até para o coração dele não ser testado. As pessoas da Galácia, elas não fizeram isso. Pelo contrário, pegaram a religião ou o cristianismo como algo a mais para se acrescentar na vida deles, mas aquele cristianismo não gerou nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação. Frequentemente o Novo Testamento descreve o começo da nova vida em Cristo como um novo nascimento. Foi esta figura que Jesus usou para chocar Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ser cristão.
Se você não começar a rejeitar as coisas que o mundo te oferece como sendo prioridade, como coisas mais importantes, você não pode nascer de novo. E você tem que ter alguma coisa na sua vida, você tem que tomar uma decisão. Eu quero viver os caminhos do Senhor ou eu quero viver os caminhos do mundo. Não há a possibilidade, menor que seja, de você viver nos dois caminhos. Me vem aquela ilustração de um cara que está em cima de um barco, aí o barco está passando outro barco do lado, ele pega um paco num barco e outro pé no outro. Fatalmente ele vai perder um dos dois, ou talvez os dois. Várias vezes João enfatizou para os seus leitores da Ásia sobre o caráter dos que nasceram em Deus. A gente vê as cartas de Apocalipse falando sobre as características daquelas pessoas que se diziam cristãs, mas que não espelhavam verdadeiramente o cristianismo. E aí nós vemos a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era rica, uma igreja que tinha tudo para ser próspera espiritualmente também, mas que ela se preocupa apenas com fatores materiais, e outras igrejas que fazem tantas coisas. João viu isso e alertou. Paulo chama homens como Timóteo de seu filho, mas nesse trecho de Gálatas ele nos surpreende dizendo, novamente, eu estou sofrendo dores de parto. É como se, estou vendo a Joaquim e a Aisla tivesse sentindo novamente a dor de parto do Joaquim. Mas Joaquim está vivo, está aí com saúde, brincando, correndo. Até me espantei quando eu vi André e Vânia entrar e falei assim, esses dois avós, eles são porreta, hein? Vão segurar o Joaquim sozinho, sem Nicolas e Aisla. Aí eu vi a cavalaria chegando, eu falei assim, estão tranquilos, né? Nesse trecho de Gálatas, Paulo fala, parece que eu não serviu nada. Novamente eu estou sentindo as mesmas dores que foi usada para gerar você. Paulo se sente como uma mãe desafiante no trabalho novamente de parto, de gerar filhos na fé. Barnabé e Paulo tinham evangelizado as regiões da província da Galácia e observado a operação maravilhosa do Espírito Santo, transformando pagãos em cristãos. A gente vê a pregação do Evangelho surtindo efeito naquela região. Figura de Paulo, um homem sem muita estatura, não um cara altão nem bonitão que nem o Moisés, um cara mais baixinho, mais feinho, e ele era eloquente nas palavras, que quando ele falava as pessoas elas tremiam. Barnabé, aquele apóstolo do amor, sim, ele era chamado por muitos apóstolos, e ele prega o Evangelho na Galácia, mas os Gálatas eles não querem nada com nada. Paulo encarava esses falsos evangelistas, pessoas que se levantavam para pregar o Evangelho, trazendo alguns atenuantes. Desde que você cumpra alguns procedimentos, está tudo certo. E eles eram chamados de judaizantes. Os judaizantes olhavam para aqueles homens que se convertiam e falavam assim, bom, bonito, você é uma pessoa que está seguindo a Cristo, você é uma pessoa que ama o próximo, mas falta alguma coisa para você, falta você usar um terno, falta você usar uma gravata, falta você fazer um sacrifício, falta você guardar isso, guardar aquilo outro. E aqueles homens recebiam imposição de cargas além do cristianismo do amor. E o que acontece naturalmente com o ser humano é que nós preferimos seguir regras do que mudar comportamentos. É assim que nós somos. Se eu disser para você, olha, você vai para o céu se você fizer isso, 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 e emitir uma listinha de 10 itens para você, desde que não sejam os 10 mandamentos, você vai pegar aquilo e vai lutar para que aquilo seja feito, e você vai ter aquele sentimento, eu estou cumprindo a vontade do Senhor. Estava preparando a palavra de hoje à noite, falei para minha esposa que ia falar, e ela falou assim, não fale. Eu falei, vou falar. Não venha à noite. Porque o título da palavra é As Palavras Terríveis de Jesus. Então se prepara. Porque vai falar um pouco sobre a questão do senhorio de Cristo e obediência verdadeira. Sobre a dor e a tristeza de você passar 5, 10, 15 anos conosco aqui na nossa igreja. Abrir mão de tantas coisas, tantos domingos que você podia estar dormindo. E no dia do Senhor, está amarrado, Ele olhar para você e falar assim, eu nunca te conheci. Vai para o inferno. Não existe palavra mais terrível do que essa.
Pessoas, a gente tem um pequeno lampejo disso quando você começa um matrimônio e aquele matrimônio dá errado e acaba em divórcio, dor. Nós temos um pequeno lampejo quando você abre um negócio com uma grande expectativa e esse negócio dá errado. Imaginando aquela inauguração da Ring, e se até hoje só tivesse o Moisés lá dentro. Sonhos que são frustrados. Quando nós falamos dessa passagem de Cristo, que nós vamos trabalhar à noite, é uma cena terrível. O apóstolo Paulo está vendo aqueles homens sendo enganados por esses judaizantes que traziam novos conceitos e novas formas de você tentar se enquadrar em uma coisa em que não tem como você mudar a forma. Eu não posso demonstrar o meu amor ao próximo com religiosidade. Eu tenho que demonstrar meu amor ao próximo com as ações reais. Nós estamos entrando aí no mês de abril, muitos aniversariantes, e aí aquela mesma pegada de sempre, você vai ligar para o aniversariante ou você vai mandar um cachorrinho? A Vânia faz aniversário, minha esposa também, Melissa também, né? Diene. Aí você pega, a Vânia está lá, esperando que alguém ligue para ela e fale assim: Vânia, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa fazer com que seus caminhos se abram, você haja saúde. Aí, em vez disso, ela abre o zap dela, tem um cachorrinho com aquela figurinha, feliz aniversário, totalmente insensível, totalmente sem nenhum tipo de vínculo. Nós estamos falando sobre a questão de a gente não desperdiçar o nosso trabalho cristão, nem o nosso chamado cristão. Com a vinda dos judaizantes, que pregavam um evangelho diferente, as pessoas elas queriam viver uma maneira mais fácil. E os gálatas, que não tinham raiz, eram homens que não estudavam, que não liam, que não oravam, eles começaram a ficar em dúvida. Paulo encarava esses falsos evangelistas como uma ameaça de um tigre faminto rodeando crianças indefesas. Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, está além do que vos temos pregado, seja Anátema. Ou maldito. Maldito. Nicolas, se você for fazer uma compra da Embalou, e aí você vai, o vendedor ele te vende um novo produto, e você pede para abrir, para você ver o material. Você consegue identificar o material, ele é de uma boa qualidade ou uma má qualidade? Sim. Moisés, se você estiver lá treinando alguém, e você vê que ele, na hora de dar o jab, uppercut e tal, ele está numa posição errada, você consegue identificar que ele está dando um golpe errado, um movimento errado? Vânia, se você vai comprar flores para o Dia das Mulheres, das Mães, e você observa que as flores elas estão um pouco mais abertas do que deveria, ou alguma coisa, você consegue identificar isso? Ou o cara te oferece qualquer flor e você recebe? Identifica. Como que a gente consegue ter essa expertise? Com o dia a dia. Com o dia a dia. O apóstolo Paulo, ele vem e fala, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebesse, seja maldito. Como é que eu vou identificar se o evangelho é verdadeiro? Lendo, orando e vivendo. Se você não fizer isso, você vai ser enganado por outras doutrinas. E são doutrinas que são agradáveis, como ou é o pecado. Ninguém fale, ninguém convença você que o pecado ele é ruim. Alguém falar que eu nunca fumei,
Mas alguém falar que fumar um cigarro traz uma sensação ruim, ou beber um copo de uma bebida alcoólica é uma coisa ruim, ou você, naquela adrenalina, usar os seus recursos para a prostituição, para jogos, é alguma coisa ruim, a pessoa está mentindo. Porque ninguém vai fazer algo, em especial dentro de uma condição de um hábito escravizador ou um vício, que não lhe seja agradável. Nós não fazemos isso. Nós fazemos apenas aquilo que nos agrada. Então a doutrina dos judaizantes e tantas outras que existem, elas vêm trazendo exatamente o quê? Uma alternativa para você. Enquanto você senta, e hoje de manhã eu estava fazendo a minha leitura, era por volta das 6 horas da manhã, um sono, uma vontade, eu olhava assim, eu tenho como padrão ler pelo menos 20 minutos, coloco lá o meu despertador, e aí eu olhei 10 minutos, falei, depois eu completo. Sim, isso acontece comigo também, não é só com você. E aí eu comecei a forçar. Quando eu vi, já tinha passado dos 20 minutos. Mas se eu pegasse um jogo eletrônico, se eu pegasse um filme, se eu pegasse qualquer coisa, ele me seria agradável. E aquilo faz com que o meu corpo ele reaja de uma maneira diferente. O perigo que Paulo sentiu foi de ver o seu trabalho árduo ser levado por águas abaixo, por persuasão infundada do Antigo Testamento. Uma das coisas mais tristes dentro do pastorado é exatamente isso. Algumas pessoas dentro da minha caminhada, aqui na nossa igreja, eu observei isso. Tinha um casal amado nosso, e eles tinham toda uma história destruída, nós reconstruímos, pela graça do Espírito Santo, a história deles. Fizemos o casamento deles, corrigimos tudo que estava errado. E aí eles começaram a deixar de vir para a igreja. Deixaram o primeiro domingo, segundo domingo. Aí eu fui na casa deles, marquei e fui lá. E aí o marido olhou para mim e falou assim, pastor, aqui acabou o ciclo. Eu fiquei querendo entender aquilo, porque eu sei de ciclo é menstrual, né? E não o ciclo de você estar na casa do Senhor ouvindo a palavra dele. E eu perguntei, mas a palavra de Deus, ela não está sendo verdadeira? Me dá um retorno, me dá um feedback. Não, pastor, só simplesmente acabou o ciclo. Infelizmente, não acabou apenas o ciclo. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabou também o casamento. Ela foi para Umbanda, ele casou com outra moça, nem sei se está casado ainda. Cada um vive do seu lado. Sementes que foram desperdiçadas. Tempos de aconselhamento, de discipulado. Uma outra moça, legal, nos ajudou no começo da igreja. Um dia ela nos chamou e falou assim, não, eu estou indo agora para a igreja da Adventista. Não, Adventista não. Não lembro. Uma igreja herege. Eu falei, mas tem certeza disso? Tenho. Mas e o nosso discipulado? E tudo que você ouviu? Não, eu acredito agora é nisso. O apóstolo Paulo está falando disso. Dessa condição da gente desperdiçar. O perigo foi que ele sentiu ver o seu trabalho árduo ser levado por água abaixo. Não é por obras da lei que se garante a salvação e a santificação. Nós temos que praticar obras. Há 2 domingos atrás eu fui extremamente duro, pontualmente, falando com cada um de vocês. O que mudou na vida de vocês? Em relação a atividades, ministérios, vida cristã. O que mudou? Gálatas 3, versos 1 e 2. Gálatas capítulo 3, versos 1 e 2. 3, 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E o apóstolo Paulo, ele olha para aquele povo e fala assim, vocês estão agindo como insensatos. A insensatez que Paulo temia era precisamente que todo o esforço na divulgação do evangelho, o sofrimento que ele e Barnabé passaram, inclusive de serem apedrejados, estava sendo jogado fora.
Havia ameaça de um desperdício em que as igrejas se tornariam um monte de entulho espiritual, em vez de um belo palácio para Deus habitar. E é o que nós vemos, por exemplo, nas igrejas da Europa. Citei na semana passada, muitas igrejas, ou vou citar hoje, não lembro, muitas igrejas que antes eram catedrais maravilhosas, hoje são pistas de skate, outros bibliotecas, outros botecos, bares, aproveitando toda uma arquitetura. E as pessoas olham e entram naquelas igrejas que antes foram locais onde se professava a fé em Cristo Jesus. Desperdício. Nesse contexto, o apóstolo Paulo descreveu as sensações que experimentava, as de uma mãe prestes a dar à luz os seus filhos. Sofrer dores de parto outra vez implica que o primeiro parto não passou de uma ilusão. Homens nunca saberão o que é a dor de parto, e tem toda essa polêmica aí na internet de que ela não me representa, uma pessoa que é trans, que quer ser líder das mulheres. Não é questão de que é porque ela é trans, é porque ela não entende. Nunca eu vou poder entender qual foi o sentimento que Rosângela teve ao ter Luísa. Nunca. Eu posso olhar expressões, eu posso ver reações, mas eu nunca vou sentir, nunca vou ter esse privilégio de ter uma criança saindo de dentro de mim e depois vir no meu lado. Isso não é algo que é possível. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo exatamente essa questão de que todo sofrimento, toda preparação é perda de tempo. Talvez a gente possa fazer uma pequena pensamento de uma mulher, por exemplo, que aborta. O aborto. Uma criança que ela é desejada, não um aborto provocado, mas um aborto, não um aborto espontâneo, mas um aborto provocado, ao contrário. Não um aborto provocado, mas um aborto espontâneo, em que a pessoa ela prepara, ela compra as roupinhas, ela monta todo o quarto, pinta, coloca borboleta, ursinho, não sei o que, compra roupinha, sapatinho, todas aquelas coisas, faz o chá de fralda na hora que a criança não nasce. E o apóstolo Paulo está falando dessa comparação. Talvez nós homens não tenhamos noção do que é isso, mas as mulheres teriam, ou têm. Nesse contexto, o apóstolo descreveu as sensações que experimentava, as de uma mãe prestes a dar à luz os seus filhos. Se essas dores de parto foram uma ilusão, que motivo haveria para dar à luz os mesmos filhos duas vezes? Evidentemente, no primeiro parto, Cristo não foi formado nos Gálatas, ou seja, a pregação do Evangelho para aquelas pessoas foi uma falsidade. A grande dificuldade é fazer com que vocês caminhem dentro de um caminho correto, da mesma maneira que eu, buscar caminhar dentro de um caminho correto, em que você pare diante de decisões e situações e você opte por seguir os caminhos do Senhor. Independente da situação, independente do que está acontecendo, nós temos que estar prontos a abrir mão de coisas para seguir a Cristo. Não porque você vai alcançar essa salvação, não, mas para testar para o seu próprio coração. A gente vê figuras como a de Abraão, que eu vou falar um pouco hoje à noite, a figura de Abraão em que ele é testado não para Deus, mas para si mesmo. Será que eu amo Deus ao ponto de entregar o meu filho, meu único filho? Abraão, você está pronto a fazer o que eu vou fazer? Evidentemente, no primeiro parto, para o povo da Galácia, Cristo não foi formado de verdade. Ao aceitar os ensinamentos dos judaizantes, os novos crentes estariam sendo transformados em fariseus e não em seguidores de Jesus. Hoje, vou falar também, por exemplo, sobre questões como legendários. Se eu não for um legendário, se eu não subir um monte, se eu não carregar um tronco, se eu não sofrer, se eu não sou filho de Deus. Será que precisa? Isso são questões judaizantes. A gente consegue ver com os nossos próprios olhos. Se você não entregar o seu dízimo e oferta, você vai para o inferno. Deus não vai aceitar você. Aí fazem uma mistureba lá, olha, porque se você for roubador, você não vai ser aceito e nem Deus não aceita roubador. Gente, a nossa salvação não está condicionada com o que você entrega na igreja. Não quer dizer que você não tem que abençoar, mas não está atrelada. E as pessoas falam, olha, você tem que fazer, ou você faz isso, ou você não é aceito. Não tem nada a ver.
A formação de Cristo numa igreja quer dizer a formação de uma comunhão, de mútua cooperação e apoio espiritual. É eu com Deus e eu com vocês. Mas vocês também têm que ter Deus. Você não pode iniciar o dia da manhã do domingo, que é o dia do Senhor, vindo com o coração vazio. A gente tem a prática. Cíntia? Kellen. Não, ele não teve uma namorada Cíntia. Tá? Nós temos procedimento de domingos pela manhã, cada um traz uma coisinha, não é nem ninguém traz por obrigação, e aí nós temos um tempo de comunhão lá embaixo. Esse tempo com Cristo é exatamente isso. Eu venho oferecendo aquilo que Deus colocou no meu coração durante toda a semana. Não através da ministração da palavra, porque é minha função, mas através de um abraço, através de um conselho, através de uma demonstração de amor e carinho. A diferença se demonstra claramente no contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Um versículo cada um, do 19 em diante até o 23. 5:19. Vânia? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Não, só o 19. Próximo. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Kellen? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarem o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nise? O Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Rô? Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando o contraste entre aquelas pessoas que são de Deus e as que não são. Ele vem e fala sobre obras. Ninguém precisa ensinar você a obra da carne. Ninguém precisa te instruir. Você já nasce sabendo. Ninguém precisa ensinar para o Joaquim que ele, quando ele quer alguma coisa e não é dada para ele grita, ele vai incomodar e vai trazer desconforto para os pais. Ninguém precisa ensinar isso para ele. Mas a gente precisa ensinar uma série de coisas como amor, paz, longanimidade. E essa ação ela vem como um fruto do Espírito. Um fruto, ele é algo que nós não podemos inferir que ele venha a nascer. Você pode plantar uma árvore, uma laranjeira, macieira, qualquer coisa que seja. Você espera que nasçam frutos, mas você não sabe que frutos se vão nascer. Você só tem uma certeza, que da macieira não vai nascer laranja e da laranjeira não vai nascer maçã. Mas você não sabe se é doce, você não sabe se é suculento, ou se mesmo vão haver frutos. A mesma coisa dentro das flores. Então isso depende do Espírito Santo. Mas as obras da carne não. Ninguém precisa ensinar eu e você a agir errado e pecar. Creio que devemos entender por meio desses trechos de Gálatas que é imperativo nos examinarmos quanto à formação de Cristo nas nossas vidas. Sem essa avaliação periódica podemos cair na desgraça de despender cuidados e esforços em cadáveres. Se você não analisa a sua vida diante do Senhor, pode ser que você encontre o Senhor e Ele fala que não te conhece. As igrejas, elas estão desta maneira. Se você identificar algo errado dentro da doutrina, do que nós falamos na nossa igreja, por favor, me chama, fala comigo, me dá uma luz, porque eu, como você, sou falho. E a gente precisa sempre estar alinhando. Mateus capítulo 7, verso 6. Foi para Portugal,
Perdeu o lugar. Mateus 7,6, André. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Então o apóstolo Mateus, ele vem trazendo um ensinamento que a gente tem que tomar cuidado, inclusive é onde nós semeamos o evangelho, como nós falamos, o que nós fazemos, como que é a nossa vida, e isso aqui tem a ver com todo o nosso tempo, com tudo que nós fazemos. Estava ontem lá, sentado com a Rô na frente da televisão, olhando lá a grade do Prime Video. A cada 2, no máximo, tem um filme de prostituição, de impureza e lascívia. A cada 2 tem alguém falando de sexo isso, sexo aquilo outro. Ou seja, a gente é bombardeado o tempo inteiro, todo o tempo, por essa imundície. E a Rô olhou para mim e falou assim: quanta prostituição. Quanta prostituição. Desperdício ministerial. Efésios capítulo 4. Do 7 ao 16, 3 versículos cada um, por gentileza. Já foi. Já, está no Nicolas agora, Nicolas e Eisner. Efésios 4, 16 em diante. 4, do 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... 3 versículos, por gentileza. 3 versículos. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou contigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vânia e André? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agindo de um lado para o outro, Agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha e pela astúcia com que induzem ao erro. André 15:16, por favor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A gente vê o apóstolo Paulo falando sobre a questão dos dons. E qual que é a finalidade desses dons dentro da igreja? Dentro das igrejas que eu passei, igrejas em especial pentecostais e neopentecostais, os dons eles tinham como finalidade te dar um status de mais espiritual ou não, ou você ser reconhecido como uma pessoa que estava dentro dos evangelhos. Se você não tivesse uma manifestação exterior de dons, você não era colocado como uma pessoa cristã, ou uma pessoa que ainda tinha alcançado um patamar de espiritualidade. E o apóstolo Paulo ele vem falando primeiramente sobre os ministérios base, ministérios que vêm para preparar a igreja primitiva que estava começando a nascer.
ele fala sobre a condição dos seres das pessoas que receberiam esses dons, mas ele é bem claro dizendo que esses dons têm uma finalidade: edificar o corpo de Cristo. O dom, ele não é obrigado, ele não existe para que as pessoas elas sejam olhadas como mais espirituais, porque oram mais bonito, usam palavras mais impactantes. Mas a palavra de Deus, o ministério cristão tem como objetivo a edificação. Se no fim dos tempos, ou no fim da minha vida, não tiver nenhuma pessoa que tenha crescido em estatura e graça e fé, o meu ministério ele foi desperdiçado. Eu poderia ter feito qualquer outra coisa. Poderia ter ganhado dinheiro, poderia ter viajado para muitos lugares, mas não. Então, todo o labor que eu tenho, é o meu objetivo, e muitas vezes eu até excedo em relação a algumas questões, é realmente fazer com que vocês sejam aprovados. Que no dia do Senhor vocês sejam encontrados como servos bons e fiéis que cumpriram a vontade do Senhor. A coisa mais fácil para mim seria desfrutar apenas de momentos de alegria. Comer da gordura com vocês, e está tudo certo, mas não é a minha função. E a função de vocês como indivíduos também não é essa. É essa ideia de que eu nasci apenas para construir coisas. Hoje, no caminho de casa para a igreja, eu vim pensando nisso. Como seria bom se eu, nesta idade que eu estou chegando, eu tivesse uma aposentadoria e eu pudesse, como a Rô tem cobrado de mim, tempos de qualidade, em que eu pudesse sair para viajar, como eu vejo muitas pessoas. Vamos passar uma semana na costa do Sauípe, vamos ficar lá. Não volta, você está com o teu salário, recebeu o teu negócio, entendeu? Controla. Seria bom, mas não é o que é a realidade. Até quando eu vou trabalhar? Não sei. Não tenho aposentadoria, não tenho fundo de garantia. A construção dos bens que eu tenho são de épocas anteriores. Sinceramente, eu não sei. Não sei como que Deus vai prover quando eu tiver com 70 anos, quando eu tiver com 80 anos, não sei. Sinceramente, eu não sei. E mesmo que o meu coração humano, ele deseje e anseie por coisas como essa, a grande realidade é que a minha função aqui na Terra é edificar o corpo de Cristo. E não é só minha, é sua também. E eu volto a dizer, o que você tem feito com esse chamado? Fico feliz quando eu ligo para vocês após uma data comemorativa e você fala, poxa, pastor, eu consegui ganhar tanto, eu esperava tanto e deu tanto, olha que loucura. Eu fico contente, sinceramente eu fico contente. Mas será que esses recursos, eles existem simplesmente para a manutenção do meu dia a dia ou nós fazemos algo a mais? Porque o seu tempo, ele se reflete também nos seus recursos. É um recurso que ele é... Está aberta a porta, hein? Hã? Não, o perigo ele passa para cá, né? Você estava falando? Será que eu tenho um recurso mais precioso do que o meu tempo? Não se engane. A ideia de que você está, ela não perderá para sempre. Não se engane. A Luísa está viajando, foi para São Paulo, foi assistir um show lá. E eu olhava para a Rô e falava assim, tudo tem que ser feito no seu tempo e na sua hora. Para que então depois você não queira reviver os tempos. A gente vê bastante isso. Pessoas com 40 anos, que eles dizem, agora eu vou comprar uma moto, porque agora eu vou conhecer. O cara tem família, tem uma esposa, tem filhos e tal. Não, mas o cara não viveu o que ele tinha que viver, então ele está querendo viver agora. Um home, né, pastor? Um motorhome, entendeu? Dentro desse texto existem dois tipos de graça que são dispensados à igreja pelo Senhor. Deve ser muito legal. Imagina você comprar um motorhome, que é aquele trailer, e você ter o seu salário todo mês, e você pegar a sua amada, já está os filhos criados, e você fala assim, vamos passear. Aí você para o motorhome lá na praia do Ceará, fica lá uma semana, depois você vai para o Maceió, aí você sobe para a Bahia, entendeu? Vai lá comer uma acarajé. Pois é. Será que é? Existem dois tipos de graça, entendeu? Dispensados à igreja pelo Senhor. A primeira graça é a graça salvadora. Efésios 2:8.
Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém passa pelos portões celestiais sem essa graça. Você pode ser pastor, evangelista, mestre, apóstolo. Você pode entregar o seu próprio corpo a ser queimado. Se não tiver o amor, não tiver essa graça, não vale coisa nenhuma, nada. Isso é uma coisa importante. Comecei a ver um filme outro com a rua, filme cristão. E aí um pastor, ele está passando numa rua e aparece um homem bem mendigo, carregando uma cruz com uma rodinha atrás. E ele vai pregando o evangelho. Ele olha para aquele homem que estava parado no farol e pergunta para ele assim: você acredita na cruz de Cristo? Ele olhou para ele e falou assim: eu sou pastor. Aquele homem olhou para ele e falou assim: não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei para você se você acredita na cruz de Cristo. E aí aquele pastor ficou, abriu o farol, ele saiu, e ele ficou chocado. Porque se você diz que acredita na cruz de Cristo, você tem que viver conforme ela. Então, no início da nossa exposição, eu perguntei para o Nicolas da embalagem, perguntei para o Moisés do lutador, perguntei para a Vânia em relação às flores. Mas se no dia a dia, quando a Vânia for fazer a compra das flores lá, se a Vânia for fazer a compra das flores do Dia das Mães, e ela comprar as flores tudo murcha, e no Dia das Mães, quando ela for vender, as flores tiver tudo caído nas pétalas, não valeu de nada a expertise dela. E aí a pergunta para você, para a gente fechar esse primeiro período é: você realmente acredita na cruz de Cristo? O que muda na sua vida você dizer que você acredita? Quando acabar o dominical e você chegar em casa, o que vai mudar na sua vida diante das pessoas que você vai encontrar, diante de você olhando para o espelho? O que vai mudar na sua vida por você dizer que acredita na cruz de Cristo? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Queremos, Pai, agradecer por esse primeiro período, pedindo a Ti, Pai, que nós possamos entender os Teus princípios e aplicar nas nossas vidas de uma maneira correta e verdadeira. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos para o nosso intervalo. Se Jesus voltar, qualquer um pode assumir aqui, o papelzinho está aqui em cima, tá? Vai cair,